trevas. Então todo ser humano que vem à terra nasce debaixo da autoridade do diabo. Agora, pela primeira vez em toda a história da humanidade, está vindo à terra um homem sem pecado, e ao nascer sem pecado, Jesus não nasceu debaixo da autoridade de Satanás, Jesus nasceu dentro do reino de Deus. Aleluia. Por isso que desde cedo o diabo começa a perseguir Jesus, queria matá-lo. Quando chegaram os sábios do Oriente, onde é que está o rei dos judeus? E Herodes fica sabendo disso e diz: espera um pouquinho, tem outro rei aí? Tem, sim, senhor, nasceu o rei dos judeus. Ele falou: então depois me digam onde ele está, que eu também quero ir adorá-lo. Ele não queria adorar, ele queria matar Jesus. E depois esses sábios, sendo divinamente avisados, não voltaram pelo mesmo caminho. E quando Herodes soube que tinha sido enganado, fez as contas e diz: ele não tem mais do que 2 anos. Então saiu uma ordem do rei Herodes para que todas as crianças do sexo masculino de 2 anos para baixo fossem assassinadas, fossem mortas. Mas Deus interviu e avisou aos pais de Jesus para que o levassem para o Egito, até que passasse aquela fase, até que tivesse morrido Herodes, quando depois então Jesus volta para a sua terra. E Jesus vive como qualquer outro ser humano, até que, chegando à idade de 30 anos, vai se iniciar o ministério de Jesus. É nessa idade que Jesus vai ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista. E João Batista, quando olha para Jesus, ele tem a revelação de Deus, porque até então cordeiros, que eram animais, eram mortos pelo pecado do homem. Mas agora João Batista, ao olhar para Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira, que arranca o pecado do mundo. E quando Jesus diz: eu vim para ser batizado por ti, João Batista fala: o quê? Eu é que deveria ser batizado pelo Senhor, o Senhor me manda batizar. Cumpre-se, é necessário que se cumpra a justiça de Deus, porque Jesus veio para se identificar com o homem. E alguém pode dizer: mas ele era Deus. É verdade, ele nunca deixou de ser Deus. Mas quando nós vamos para o livro de Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, e sendo achado na forma de homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, sendo Deus, ele abdicou dos seus atributos divinos. Ele não deixou de ser Deus, mas ele não andou na terra como Deus. Ele assumiu a forma de homem, ele assumiu aquilo que nós éramos, mas sem pecado, para poder se identificar com o homem. A prova disso é: Deus não tem sono, Deus não dorme, Jesus dormiu. Deus não tem fome, Jesus teve fome. Deus não tem sede, Jesus teve sede, porque Jesus na terra andou na sua humanidade e não na sua divindade. Por isso que quando ele está saindo do batismo das águas, agora o Espírito Santo, na forma corpórea de uma pomba, vem descendo sobre Jesus, e ouve-se uma voz do céu que diz: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Aleluia. Agora o Espírito Santo desceu sobre Jesus, e diz a palavra de Deus que o céu se abriu, porque quando Adão e Eva pecaram, o céu espiritual se fechou sobre a terra. Mas agora que Jesus veio à terra, o Cordeiro de Deus, aquele que estava no plano de Deus
levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Diz a palavra do Senhor que depois de 40 dias e 40 noites, jejuando, não comendo nem bebendo nada, Jesus teve fome. E aí o diabo se apresenta e diz: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. E Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus disse: eu estou debaixo da autoridade da palavra, eu ando pela palavra, eu vivo pela palavra. O que a palavra de Deus diz eu faço, o que a palavra não diz eu não faço. E o diabo, aí Satanás, observando que Jesus estava usando a palavra, ele falou: bom, já que ele quer usar a Bíblia, eu também vou usar a Bíblia. E ele diz: olha, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te sustentem pelas mãos. E Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Se o meu Pai me mandar me lançar, eu me lanço, mas se Ele não mandou, eu não saio de onde estou. E o diabo mais uma vez perdeu. Finalmente ele diz: bom, eu sei o que ele quer. O homem perdeu a autoridade para mim, eu tenho o governo sobre a terra, já que ele quer, eu vou dar a ele. Então ele mostra de um relance todos os reinos da terra com a sua glória, e diz: olha, tudo isto eu te darei, toda a glória e os seus reinos, tudo isso eu te darei, se você prostrado me adorar. E Jesus diz: somente ao teu Deus adorarás, e a Ele prestarás culto. Aleluia. E diz então que Satanás se retirou, vieram os anjos e serviram a Jesus. Quando você é obediente a Deus, quando você segue a palavra de Deus, os anjos de Deus, eles vêm e nos servem, porque eles são ministros de Deus a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Agora diz a palavra de Deus que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, mas depois da provação, diz a palavra de Deus que Jesus, pelo poder do Espírito Santo, saiu do deserto. Ele foi no Espírito, mas aquele tempo de deserto tornou Jesus mais forte. Ele vence a tentação, e quando ele vem no poder do Espírito Santo. Agora Jesus vai na sinagoga e dão-lhe o livro do profeta Isaías para ler. Jesus Cristo abre o livro do profeta Isaías, que para nós é o capítulo 61, versículos 1 e 2, e ele lê: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que ele me ungiu, para anunciar as boas novas aos pobres, para libertar os cativos, abrir os olhos aos cegos e tirar os presos das prisões. E Jesus então fecha o livro e diz que os olhos de todos estavam fitos sobre ele. E Jesus diz: hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. O que Jesus estava dizendo é: eu sou aquele de quem o profeta falou, que o Espírito de Deus está sobre mim para trazer uma boa nova, uma novidade, para trazer mudança de vida, para trazer libertação, para trazer cura para todos aqueles que de coração